Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos dando seguimento àqueles nossos podcasts sobre investimentos. Novamente estamos aqui com o Luciano, da Bequest. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Beleza. Então, dando continuidade a essa série de podcasts falando sobre investimentos, hoje nós vamos falar sobre ações. Vamos começar pelo mais simples. O que é uma ação? Uma ação é um pedaço, é uma fatia de uma empresa, para a gente ser bem didático e simples. Porque embora o tema assuste um pouco para quem não conhece, é mais simples do que a gente imagina. Eu costumo dizer que renda fixa é mais complicado do que o mercado de renda variável. Entendi. Então, a ação é a menor fração do capital social de uma empresa. Isso. É uma fração, é como se fosse uma fatia, né, de um todo. Então, se eu compro uma ação, eu sou sócio, eu tenho uma porcentagem, dependendo do número de ações, pequena, ou média ou grande, de uma empresa. Entendi. Então, investir numa ação é se tornar sócio da empresa, né? Não tem dúvida. Porque você tem direitos, né? Você tem direito ao comprar uma ação, você tem direitos sobre aquela empresa, direito de recebimento do lucro que aquela empresa... Bom, aí a gente tem que dizer que é tanto para o lucro quanto para o prejuízo. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Entendi. Mas o bom da ação é que a perda fica limitada ao que você investiu, né? Sim, exato. Não atinge seu capital pessoal. É uma das vantagens de ser acionista de uma empresa é que o limite ali de perda, né, é o capital que você investiu. Você não tem o seu CPF atrelado àquela empresa, você não é estatutário daquela empresa, né? Você é acionista, então você tem o direito de receber o lucro, a participação dos dividendos daquela empresa, e o seu risco está limitado ao capital ao número de ações que você comprou, ao capital que você investiu. Entendi. Se a empresa quebrar de repente e deixar uma dívida imensa, não atinge o capital da pessoa, o capital pessoal da pessoa. Beleza, então, Luciano, continuando, por que as empresas abrem capital na bolsa, vendem suas ações na bolsa? Qual o motivo? O motivo é angariar, se financiar para crescimento, para os seus projetos. Então, uma empresa que abre capital, ela tem um projeto de expansão definido para que com aqueles recursos ela possa alavancar os seus projetos, né, fundear os seus projetos, para assim crescer, trazer resultado e assim distribuir o lucro com os seus acionistas. Então seria mais ou menos assim, a empresa precisa de 200 milhões para fazer um investimento, eles têm 1 bilhão de capital social, aí fazem um IPO. E aí vendem 200 milhões em ações na bolsa, se financiam, adquirem novos sócios, e com esse dinheiro que eles receberam, que é bem melhor do que pegar com um banco emprestado, com taxas de juros altas, às vezes é mais barato, né? Eles pegam e investem esse dinheiro na ampliação dos negócios da empresa. Do negócio, exato. E aí, nada mais justo do que, com essa ampliação, né, com esse retorno, distribuir o lucro com quem comprou a ação. E a Bolsa de Valores, que é o local onde se negociam as ações das empresas de capital aberto, como é que funciona? A Bolsa, Rodrigo, isso é uma pergunta constante dos clientes da Bequest e do mercado. A Bolsa brasileira é uma referência, isso poucas pessoas sabem, é uma referência no mundo. É de fato uma entidade muito bem estruturada,
tem uma tecnologia bem consolidada já, sabe? Ela liquida, por exemplo, ela tem a câmera de liquidação que garante as operações, ou seja, nenhuma operação no mercado falha. Isso é uma característica da Bolsa Brasileira, porque a BMF sempre honra quem comprou, entende? E aí é um detalhe mais técnico, mas é um mercado muito bem, é uma empresa muito bem definida, muito bem estruturada, e o mercado brasileiro é um mercado também muito regulado. O Banco Central e a CVM e a Receita, que são as três forças, as três entidades que regulam a Bolsa, tem isso muito, sabe, traz muita segurança para o investidor. O investidor internacional, quando vem aplicar no Brasil, eles fazem algo chamado due diligence, que é uma diligência no custodiante, que é, no caso, o banco que custodia isso, no representante legal, que é quem representa o investidor legalmente, e fazem uma diligência na Bolsa, para se certificar que aquele ambiente é um ambiente seguro para as suas operações. Então, o investidor não quanto a temer, por exemplo, o meu dinheiro as minhas ações sumirem, ou o meu dinheiro ser desviado, ou isso não existe. Entendi. Então fica escriturado a ação no nome da pessoa, né? Não fica na corretora, né? Então, se a corretora quebrar, o que você perde é o dinheiro que você deixou lá parado na conta da corretora. Exato. O mercado brasileiro é um mercado que se chama mercado de beneficiário final. O mercado de beneficiário final é onde o ativo ele é escriturado, ele é registrado, como você disse, no nome, no CPF do cliente. Então, como ele é escriturado lá na BMF, né, antiga CBLC, Câmara de Liquidação e Custódia, e agora BMF, Bovespa, como é escriturado lá, independente de onde eu operar, por exemplo, eu comprei uma ação na Biquest com a XP, ou eu comprei uma ação na BTG, não façam isso, eu comprei uma ação na BTG, no BTG, o que importa é onde a ação está custodiada, que é na Câmara de Liquidação e Custódia, que é na BMF. Então, que é uma utopia também, por exemplo, a XP quebra. Assim, nada no mercado é sem risco, mas é uma utopia dizer que uma entidade quebra, principalmente uma corretora desse tamanho. Então, mas vamos dizer que a ação continuaria na custódia, no nome do cliente. O cliente faz uma transferência de janela para um outro custodiante, para uma outra corretora de valores, e ele vai ter acesso à mesma ação. Qual o efetivo risco do cliente numa ação? O risco é o próprio emissor, é a própria empresa. E aí vem, eu já vou entrar nisso, que eu acho que talvez o que tem de mais relevante aqui no nosso assunto, que é o que comprar, como operar, né? Nós temos um perfil, e é o tipo de operação que a gente acredita que dá certo, porque a gente vê os grandes do mercado, os grandes investidores, pessoa física e institucional fazendo. A gente acredita em empresas de valor, ou seja, empresas que têm crescimento constante ao longo dos anos, empresas que pagam dividendos, né? E no máximo, a gente fazer ali uma venda de opção coberta, sabe? Que é algo mais detalhado, que é para recebimento de renda. Mas a gente acredita se chama buy and hold, que é comprar ações de valor, volatilidade, que é o quanto a ação sobe e desce. Isso, a gente entende que isso não é preço, isso aí é volatilidade mesmo, isso é variação de mercado. Então, se você entende que sua ação tem valor, você conhece a empresa que você compra,
Quando ela está barata, você compra mais e você não vende. Então, esse é o beabá, é o básico da ação, mas que poucas pessoas fazem. Entendi. Tem duas formas de ganhar dinheiro, né, com ações, né? Uma através do ganho de capital, né? Comprar na baixa, vender na alta, e outra com seus rendimentos, né? Você ganha o aumento do valor da ação, né? E para quem quer fazer um planejamento de vida e aposentar, o mercado de renda variável é uma excelente opção. Mas sabendo que ela está muito ligada às nossas emoções e principalmente o nosso conhecimento. Quando a gente conhece a empresa e a gente sabe o que a gente está fazendo, a volatilidade não é mais um problema. Ela, na verdade, é uma oportunidade. Né? Então você. E aí tem. E acrescentando a isso, nós gostamos de empresas que pagam dividendos. Por quê? Porque a gente sempre tem o custo de oportunidade. E o que é? Vamos dizer que eu comprei uma ação em janeiro. E essa ação estava a R$50, R$5 o preço da ação. Terminou o ano 2012, ela andou de lado, que se diz. Ela subiu, desceu, subiu, e ela continua R$5. Ora, se eu tivesse com meu dinheiro no DI, no fundo de liquidez, ou no Tesouro Selic, eu estaria ali a 13,65. Então, efetivamente, eu tinha custo de oportunidade, ou seja, o meu dinheiro poderia estar aplicado e, na verdade, ele não rendeu, na verdade, ele depreciou, porque ainda tem que considerar a inflação. Mas quando você recebe o dividendo ele paga esse custo de oportunidade do ano, entende? Então, você recebe ali 10, 15, 20, 30%. Né? 10, 15, 20% de dividendo do ano. Então, você pagou o seu custo de oportunidade, né? E você tem em janelas durante o ano oportunidades de comprar de comprar mais participação da empresa que você é sócio, que você acredita. Então, esse é o assim, esse é o é assim é o puro sumo. Isso é a chave da renda variável, entendeu? Eu vejo muita gente, Rodrigo, muitos operadores, muitos. Eu não posso dizer que um day trader não ganha dinheiro. Não posso dizer, porque eu sei que há day traders que ganham dinheiro. Mas é realmente a minoria. Porque você tem que pegar um espaço de tempo. Quando você ouve um day trader dizer que ganhou dinheiro, a gente tem que perguntar sempre qual foi o período que ele ganhou dinheiro. Né? E aí quando você abre a janela maior, você vê que ele estava ali entre lucro e perda. A minoria ganha. Os swing traders também. Por quê? Porque é uma questão gráfica, é uma questão de comportamento. E é muito difícil. Se a análise gráfica ela acertasse tudo, ninguém trabalhava mais. Eu e você não fazia mais medicina, eu não ia ser mais assessor de investimentos, eu ia operar meu próprio patrimônio, entendeu? Não é assim. Então, a minoria ganha. Entende? Não é fácil, é muito difícil. Bolsa não é um negócio simples. A gente aprende com quem já faz isso há muitos anos. E aí, se você for ler sobre os gigantes do mercado, todos eles falam a mesma coisa. Warren Buffett, tem que sempre falar dele porque ele é o maior de todos. Ele não comprou a Apple uma vez só. Né? Se você for, por exemplo, se a gente pegar o índice da Bolsa e comparar o IMAB, o IMAB bate a Bolsa. Mas a gente tem que entender que a Bolsa ela tem janelas. E quando eu aproveito as janelas, ou seja, quando eu aproveito... Perdão, é o índice de inflação. É o índice que... Exatamente. É o índice das NTNBs. Então, voltando para a questão do exemplo do Warren Buffett, ele não comprou a Apple uma vez só. Ele vem comprando a Apple. Ele acredita na empresa, ele sabe que a empresa constantemente entrega resultado e ele compra mais ações da Apple. Então, ele faz isso há 20 anos. E aí, se você for contabilizar isso, amigo,
né? Eu não tenho esse número, mas poxa, eu mencionei 2 exemplos cruéis, né? Warren Buffett e Apple, mas é o que há. Nós também podemos fazer a mesma coisa. Né? Tem Tesla aí. O que é que vai virar Tesla? Eu não sei. Warren Buffett, ele viu que a Apple ia virar o que virou. Não estou dizendo para ninguém comprar Tesla, não é isso. Só estou dando um exemplo. Entendi. Então, o princípio básico é você, quando investe numa ação, você está se tornando sócio da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é se aquela empresa tem futuro ou não. Se é uma empresa segura e se tem perspectivas boas para o futuro. Isso. Como está o balanço dela ano a ano? E a segunda coisa é avaliar se ela tem um bom ponto de entrada ou não. Quer dizer, se está barato ou está cara, né? Quando tiver barato, aproveitar a chance, adquirir mais. E quando tiver cara, ou se manter parado, ou de repente vender, se fizer parte da sua estratégia, né? Exato. O que acontece com a maioria dos investidores? Eles compram, eles montam a sua carteira e deixam a carteira andar. Eles não se programam para fazer o aporte mensal e também com os dividendos eles já investem de imediato, né? Se você tem, olha, nesse mercado de renda variável é importantíssimo que você tenha além uma reserva de caixa para oportunidade. Então, pegar os seus dividendos e não e segurar um pouquinho as emoções, pôr na reserva de caixa. Porque você vê, agora a Selic está 13,65 é fácil, mas vamos dizer a Selic a 8. Ela deve chegar aí nos próximos anos. Vamos dizer a Selic a 8, 9. Selic a 8, 9, pô, a bolsa está com a perspectiva de X% no ano, não faz sentido estar a 8%, porque eu sou agressivo. Mas não operar, às vezes, é operar. Né? Então, você ter esse caixa para a oportunidade, você já está operando. Entendeu o conceito? Por quê? Porque você sabe que aquele caixa é o que vai te dar a oportunidade de fazer boas entradas. Eu já ouvi uma tese alguns defendem essa tese, né, que preço não importa, né? Que você deve investir todo mês na mesma empresa, de forma contínua, independente do preço, né? E aí uma vez eu vi um influenciador dizendo para o outro que defendia essa tese. Então, me venda as suas ações da Coca-Cola que custa, sei lá, custava $50 por $1, se preço não importa. Pois é. Ou senão você compra de mim por 100. Pois é. A gente sabe que há momentos em que a ação ela tá num preço esticado. A gente sabe disso. Né? Não tem como. Então você é do time do que preço importa, né? Não tenha dúvida. Sem dúvida. Eu acho. O que esse influenciador e que o mercado diz é fazer o preço médio, né? Isso. O preço médio é você comprar todo mês. É uma estratégia. Eu gosto de aproveitar as oportunidades, porque uma coisa é certa, a bolsa cai. E uma coisa é certa, a bolsa sobe. Então, Aí, se você investir todo mês, você não vai ter uma reserva para aproveitar as barganhas, né? e assim, tem um detalhe também que é, se eu não acompanho, eu busco um assessor que possa me auxiliar. Se eu não delego, é melhor fazer o preço médio do que não fazer. Não tem dúvida. Entendi. Agora tomar cuidado com a seleção das ações, né? Porque se você comprar uma empresa ruim no preço bom, você está fazendo um péssimo negócio, né? Pois é, ou então a empresa caiu muito, está muito barata. Será? Eu já vi muita gente comprar ação que achava que estava barata e a ação caiu 80%. Você gosta mais de qual estratégia de dividendos? Investir em empresas de dividendos? Isso. Empresas consolidadas que apresentam resultado constante, né? E que pagam dividendos historicamente. Esse é o nosso alvo. E aí com elas a gente gosta de fazer do buy and hold, que é seguir comprando nas janelas, e parte a gente, dependendo do perfil do cliente que gosta de renda, a gente faz o financiamento coberto com opção.
Então, tem uma estratégia interessante para, mas um pouquinho mais técnico, mas é uma operação que assim, ela tem um índice de eficiência de êxito muito alto. Os fundos multimercado fazem muito esse tipo de operação. É uma operação muito boa. Eu faço muito venda de put, que é opção de venda, eu gosto. Que aí dá um upgrade na conta, né? Ganha um trocadinho a mais. Quer queira, quer não, esses pequenos trocadinhos ao longo de uma boa janela de tempo, né? Acaba virando um trocão bom. Pois é, 2, 3%, 4%. A gente faz uma proteçãozinha de queda ainda no final do exercício, que ainda dá, se a ação cair, ainda dá mais uns 2 a 3, 4. Então, E voltando a falar sobre a parte técnica de ações, existe também a diferença entre as ações ordinárias e preferenciais, né? Existem dois tipos de ações, né? Ações ordinárias, preferenciais. Existe um terceiro, eu acho que as units poderiam ser consideradas ações, que é um grupo, né? assim, eu digo para o investidor, essa informação, o que a gente falou primeiro é muito mais importante, né, ele saber disso do que a especificidade de uma ação ordinária e uma preferencial. Tem uma que dá direito a voto e outra que não dá direito a voto, né? Então, assim, não muda muito para o investidor isso, entende? Então, eu costumo dizer para ele, para o investidor, que tem, fora ele poder comprar a ação diretamente, ele pode também, se ele não tem tempo para acompanhar, se ele não tem um investidor ou um assessor que ele confie, ele pode sempre comprar ou um fundo passivo, que é um fundo que replica o índice da bolsa, um ETF. Tem o próprio ETF, que é o BOVA11, que ele é o que a bolsa der, ele dá, praticamente. Então, são 50, 60, depende. Maiores ações ali. Ou ele pode botar mesmo num fundo que replica o ETF, que replica a bolsa. Então ali ele está tranquilo. Aí quando ele vir que a bolsa está barata, ele vai e põe mais um dinheiro, sabe? Assim, eu gosto também da estratégia de fundos, sabe? Mas assim, a gente está sempre à mercê, vamos dizer, do gestor do fundo. O gestor pode errar como pode acertar a estratégia, concorda? Tem fundos que superam o Ibovespa por ano, tem fundos que levam o pau do Ibovespa, perdoa a expressão, que apanham do Ibovespa. Eu preciso entender quem é o gestor e confiar na estratégia do gestor, sabe? Então, por isso que é delicado também escolher um fundo. Então, tem fundos que a gente gosta, porque a gente entende, acompanha, se reúne com os gestores e a gente sabe como é que eles operam. Imagina um investidor que não sabe. Então, eu vou lá e escolho um fundo que não é assim, sabe? Então, e aí os gigantes lá, eu vou falar algo que talvez tiver alguém no mercado assistindo pode não concordar, mas isso é uma tendência, eu posso, assim, a BlackRock, por exemplo, é uma das maiores gestoras do mundo. É uma gestora muito grande. É a maior, eu acho, do mundo. A maior gestora do mundo de recursos. Então, ela trabalha muito com ETF, sabe? Assim, tipo assim, não complica muito, sabe? Entende? Não complica muito. É um fundo é um ETF de inflação, é um ETF de bolsa americana, é um ETF de bolsa brasileira, e ali, amigo, você isso. Tem de dividendos, e aí você não tem muito que, sabe? Você não complica muito a vida, entendeu? Então, e aí você vai trabalhando com o cenário macro e com a volatilidade da bolsa. E aí vai muito bem. Eu acho que é uma excelente estratégia também. Perfeito. E no longo prazo, né, sempre aquela coisa, né, as ações sempre dão um upgrade muito legal na carteira, né? Rapaz, eu te falo que com um projeto bem feito,
sabe, Rodrigo? O investidor, a gente sempre conversa com os nossos clientes e traz eles para dentro da conversa, para que eles entendam o que eles estão fazendo. Não, mas eu confio, os clientes dizem, eu confio em você. Eu entendo que você confia em mim, mas eu preciso que você entenda. Por quê? Porque você entendendo, você vai ver valor, você vai dar mais valor, ver valor, e dar mais valor. Assim você vai aportar mais, assim você vai ter mais otimismo e mais ânimo para chegar onde você quer, entende? Ver valor no que eu faço também, né? Porque o que é bom e o que é ruim? Né? Qual é o meu parâmetro? Onde eu quero chegar? Então, cada um tem o seu. Então, se a gente quer chegar ali, e o teu perfil é esse, a gente tem que sempre respeitar o perfil. Não é para todo o perfil. Não adianta você dizer que a bolsa vai e volta, que a bolsa desce e ela também sobe, e com isso os ganhos podem ser potencializados, quando na queda o cliente não se sente bem. Então, ele não tem o perfil. E a gente tem que entender isso, né? Para os que têm perfil, a gente mostra que volatilidade não é preço. Volatilidade é oportunidade. E também tem que estabelecer a diferença entre preço e valor, né? Exato. Eu quis dizer valor, né? Não significa que ela está custando aquilo. Não é o valor da empresa. O preço que ela custa hoje, obrigado, você ampliou, não é o valor efetivo da empresa. A volatilidade não significa que a minha empresa ela custa aquilo. Entendeu? Ela, na verdade, está barata. Funciona como qualquer outro bem. Olha, o nosso apartamento, aí agora falando de fundo imobiliário, o que é renda variável, o nosso apartamento oscila de preço. Só que a gente não vê. Assim como um fundo imobiliário oscila. Entende? Esse ano seu apartamento custava o mesmo preço na Covid? Se você fosse vender? Não. Então ele tem volatilidade, seu apartamento. Só não é tão volátil quanto as ações, né? Não é, obviamente. Mas tem volatilidade. Entendeu? Então é isso. Então, eu vou vender meu apartamento na Covid? Não, não vou. Porque eu sei que ele não custa aquele valor. Porque eu conheço o valor do meu apartamento. Então, essa é a grande sacada. É conhecer a empresa. Conhecer o valor que a empresa tem. E a partir daí, quando houver distorções no preço, que preços não condizentes com o valor, se for preços abaixo, comprar, aportar, né? Perfeito, Luciano. Nosso podcast está chegando no fim. Eu acho que foi bem esclarecedor. Muito legal esse podcast. E gostaria de dar a você os parabéns. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. E deixar a oportunidade aí para você dar as últimas palavrinhas para os nossos ouvintes. Caro médico associado, a Bequest, eu, Luciano, assessor da Bequest, estou aqui para auxiliá-lo no que você precisa, para educar financeiramente, para mostrar que tem como, né, é possível e isso é real, se beneficiar de uma boa carteira de ações para contribuir com a sua liberdade financeira. Perfeito. Um sindicato forte, galera, é um sindicato de lutas. Fiquem atentos aos próximos episódios do CIMEPcast sobre investimentos. Um abraço a todos, até a próxima.